Boa noite, alunos, sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, desejo as boas-vindas. Eu sou o professor Renan, vou ser o professor mediador de vocês nessa disciplina de arquitetura, ateliê de arquitetura residencial. Então, tudo que vocês precisarem, pode falar comigo lá no Fale com o Mediador. Não sei se algum de vocês já me conhecem, provavelmente já teve algum contato comigo. Então, estarei com vocês no acompanhamento, ajudando, tirando dúvidas. Podem mandar mensagem para mim lá no Fale com o Mediador. Sempre no início de cada aula, vou trazer recadinhos aqui para vocês, trazer alguma informação importante relacionada àquela semana ou à disciplina também. Então, vamos começar agora com os nossos recados da nossa primeira semana de aula. Nessa nossa primeira semana de aula, nós já iniciamos, então, a disciplina com algumas informações. Primeiro, a aula de vocês nessa disciplina sempre vai acontecer às 20h20, tá bom? Talvez lá no calendário de vocês, do lado direito da tela, apareça que é às 20h10, mas eu vou pedir para corrigir. Sempre vai ser às 20h20, nós teremos 9 encontros ao vivo aqui, que nós vamos estar aqui presente, aguardando vocês, esperando a participação de vocês também. Então, 9 semanas de aula. Teremos também o nosso Let's Talk, aquela live onde nós faremos uma explicação, tiraremos dúvidas da atividade mapa, e aí isso nós vamos marcar durante o módulo a data e vamos informando vocês a respeito disso também. Provavelmente entre quinta e sexta semana de aula vai acontecer, mas nós avisamos também com um pouco de antecedência para vocês se programarem, participarem também. Dando sequência aqui, então, nos nossos recados. Nosso módulo, ele permanece com a composição de nota que vocês já conhecem. Então, eu trouxe aqui a composição de nota que aparece lá no mural de aviso de vocês, que vocês terão nesse módulo a atividade mapa, atividade número 1, que é discursiva, mapa discursivo também. E na sequência, atividade número 2 a número 3, que são atividades objetivas, onde cada uma tem 10 questões para que vocês respondam lá no estúdio de vocês. Além disso, a composição de nota de vocês é Semana de Conhecimentos Gerais e também a prova presencial lá no polo de vocês. Então, quando estiver próximo da semana de prova, eu vou avisar vocês que o agendamento vai estar aberto e vocês vão agendar a prova e realizar lá no polo de vocês. Certo? Então, começamos já com atividades liberadas. Vocês já possuem atividade mapa, possuem atividade número 1, então todas já lá disponíveis para vocês. E também a respeito da atividade mapa, lá na sala do café tem um vídeo explicativo que eu já postei para vocês. Quem ainda não viu, pode depois da aula ir lá conferir, assistir. E tem também o espaço interativo, onde vocês podem conversar entre vocês, podem trocar grupos de WhatsApp. Lembrando que isso é uma organização de vocês, não está ligado a nada relacionado à instituição, ok? Então, para vocês se comunicarem por lá. Então, para nós iniciarmos, esses foram os recados de hoje. Agora eu quero chamar o professor Gabriel, que é o professor que vai ministrar essa disciplina. Vocês vão ver muito o professor Gabriel. Além de ser o professor aqui da disciplina, acredito que ele vai ser o tutor das práticas telepresenciais também. Ele pode explicar também um pouquinho sobre isso, mas eu já mandei um comunicado para vocês também, falando sobre as práticas. Já recebi algumas perguntas também, mas eu tenho certeza que daqui a pouco a gente explica para todo mundo entende como funciona, e é muito importante, isso que vocês precisam saber. Né, professor? Bem-vindo, boa noite. Exatamente. Obrigado, Renan. Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Vamos lá. Boa aula, professor. Tô aqui, hein? Valeu, Renan. Acompanhando. Precisando? Ok. Obrigado, viu? Valeu mesmo. Nada. Pessoal, muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Imagino que boa parte de vocês eu não conheça, ou boa parte de vocês não me conheça, tá? Então, muito prazer. Eu sou o professor Gabriel, sou arquiteto e urbanista também, tá? Sou mestre ali em engenharia urbana, mas leciono aqui também na parte de residência, né? Residencial, projeto. Venho tendo aí uma jornada na docência, né, desde a minha especialização em docência, desde 2019, e venho aí também fazendo parte da equipe pedagógica aqui da Unicesumar com vocês, e espero que vocês gostem ali, que vocês curtam a aula, curtam essa disciplina, que é uma disciplina que eu sou ah, totalmente apaixonado por ela.
é uma disciplina que é maravilhosa e, assim, tem muito, muito, muito conteúdo, tá? Que vocês podem tirar daqui, que vocês podem aprender daqui, ok? Beleza? Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver aqui, parece que tem perguntas. Primeira aula, beleza. JD Lourenço diz que me conhece. Opa, maravilha, maravilha, tá? Pessoal, seguinte. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre práticas. Esta disciplina, que é uma disciplina de ateliê, vocês vão acostumar que todas as disciplinas de ateliê nós teremos práticas, seja telepresencial, como vocês estão iniciando agora, seja presencial lá na frente, em outras disciplinas de outros anos da sua graduação, tá? Nesta disciplina de residencial, nós teremos práticas telepresenciais aqui pelo Teams, vocês na casa de vocês e eu aqui no Teams comigo. Então, eu vou ser o tutor dessas práticas telepresenciais. Para quê, professor? Para que a gente possa desenvolver projeto, porque o mapa de vocês é um projeto. E projeto dentro da arquitetura não dá para desenvolver só com teoria, precisa de prática. Vocês vão ver que vocês vão ter bastante conteúdo teórico aqui. Só que a prática é essencial, é na prática que vocês aprendem a projetar. Tá? Se não for a prática, vocês não vão se formar arquitetos aptos a projetar, arquitetos, arquitetas aptos a projetar, tá bom? Então é por isso que é tão importante as nossas práticas telepresenciais. Professor, prática telepresencial vale nota? Não. Prática telepresencial vale presença? Deixo aí essa pergunta no ar, tá? Por quê? Por quê, professor? Porque, pessoal, elas, sinceramente, elas não são necessariamente obrigatórias, falando de uma situação pedagógica, entretanto, elas são obrigatórias para a sua formação. Você quer aprender a fazer projeto? Então você vai participar das práticas. Não quero aprender a fazer projeto, professor? Aí não participa das práticas, tá? Só quero conteúdo, só quero passar na prova. Então você não vai participar das práticas, beleza? Mas, como eu sei que vocês são alunos dedicados, como eu sei que vocês ainda têm aquele brilho nos olhos de querer aprender, de querer, né, ter ali essa profissão maravilhosa, que eu sou extremamente apaixonado pela arquitetura, vocês vão participar da prática, não é mesmo? Não é mesmo? Que hora que acontecem essas práticas, professor? As práticas acontecem ali, como foi mandado para vocês no comunicado. As práticas acontecem todas as segundas-feiras às 19 horas, beleza? Então, todas as segundas-feiras, 19 horas, eu vou estar lá disponível naquele link mandado para vocês na prática telepresencial. Na segunda-feira, segunda-feira, dia 12 agora, e a gente já começa com essas práticas e Giovana falou, espero que ajude com o mapa. Na mosca, a gente vai falar do mapa lá nessas práticas telepresenciais. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer este mapa, ok? Beleza? Vamos lá. Cadê? Professor, há essa aula prática em outro horário para outros polos? Não, tá? O único horário que a gente vai disponibilizar para essas práticas é na quarta-feira, misericórdia, quarta-feira é hoje. Na segunda-feira, às 19 horas, beleza? Ok? Maravilha, gente. Leci. Oi, Leci. Boa noite, Leci. Vamos lá. Certeza que essa prática da semana que vem é na segunda? Meu Deus, será que eu estou falando besteira aqui? Vou até confirmar. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Segunda-feira. Segunda-feira. É isso mesmo. Tá? Beleza? Essa aula, essa prática, vamos chamar de prática da segunda, tá? Aula é o que a gente está tendo hoje aqui, beleza? Prática não precisa ir até a faculdade, não precisa ir até o polo, tá? E sim, vai ficar gravada. Eu vou disponibilizar depois. Vamos fazer assim. Saibam que tem prática na segunda-feira, beleza? Lá na prática, na segunda-feira, eu falo com vocês sobre esses pequenos detalhes. Fechou? Que aí vocês vão entender exatamente como vai funcionando. Beleza? Bora lá.
Isso, tá tudo lá no Fale com o Mediador, tá, gente? Na parte de comunicado, se não me engano. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente ir direto para nossa aula de hoje, que tem bastante conteúdo e esta aula é uma aula maravilhosa. Pessoas, vocês já devem estar vendo minha tela aí. Espera aí que eu vou compartilhar de uma outra forma. Aqui. Maravilha. Olha lá. Vocês já devem estar vendo minha tela aí, vocês já devem ter também disponibilizado para vocês essa aula de hoje. E hoje, como tudo é, né, história, a gente vai falar um pouco sobre história. Ah, professor, mas a aula de projeto arquitetônico residencial precisa ser projeto, né? Sim, concordo, mas não existe projeto. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Não existe projeto sem, não existe projeto sem história. Capítulo 1, ou unidade 1 do livro de vocês, tá bom? Eu vou dar algumas dicas sobre essa aula, pessoal, sobre essa sequência de aulas, vamos dizer assim. Ah, nós temos o livro de vocês, ele está estruturado de uma forma diferente da estrutura das aulas. Nas minhas aulas, vocês vão encontrar algumas coisinhas a mais do que tem no livro, alguns conteúdos a mais, alguns conteúdos extra que vão ajudar vocês no desenvolvimento do mapa, no desenvolvimento dos projetos, tá? Mas que nem sempre vai estar literalmente atrelado ao livro, ok? Beleza? Vocês vão ver, vai ter uma aula que eu vou falar só, vou fazer só uma revisão do conteúdo e indicar exatamente onde vocês podem achar, onde são as unidades. Mas o que eu quero dizer é que estas aulas elas não estão estruturadas cronologicamente de acordo com a ordem do livro, ok? Algumas coisas estão invertidas, algumas coisas que estão lá na frente eu trouxe para cá, para primeiro, porque vocês vão terem esse uso dessas unidades no mapa também. Beleza? Ok? Vamos lá. Pessoal, residencial. Vamos falar de história. Vamos contar um pouquinho de história aqui para vocês. As nossas metas de aprendizagem hoje é o histórico das edificações residenciais, o projeto residencial contemporâneo e definição básica de uma edificação residencial, ok? Essa parte da história, ela é uma parte que é importantíssima para vocês entenderem de onde surge a casa. Ah, professor, mas por que eu vou utilizar isso no meu projeto? Vocês vão entender. Muita coisa lá da história se repete agora, muita coisa que era feita antigamente é feita hoje também. Muitas coisas que eram trazidas de uma forma mais rudimentar lá no início, agora é trazida de uma forma mais modernizada, só que o conteúdo é o mesmo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês depois e vocês vão me responder depois, tá bom? Vamos lá, vamos lá, quase não saiu minha voz agora. Breve histórico da edificação residencial. E esse breve histórico, eu vou fazer um recorte temporal desde Satal Huyuk até a contemporaneidade. E não é tão breve assim. Tá? Então, vou pegar lá desde as proto-cidades para chegar nas nossas cidades contemporâneas. Se vocês nunca ouviram falar de Satal-Huyuk foi uma das nossas primeiras cidades, o que a gente chama de proto-cidades, ou seja, aquelas cidades, aqueles aglomerados de pessoas que estão vivendo em comunidade naquela região. Ok? Vocês vão ver algumas imagens depois e tal, mas só para vocês terem uma ideia. Mesopotâmia, Egito Antigo, Grécia e Roma, Idade Média, Revolução Industrial, Modernismo para chegar na contemporaneidade. Todas essas partes históricas, esses recortes históricos, eles são importantes para que a gente entenda onde a gente está hoje na história. Como que a gente está fazendo hoje as nossas casas? Como que a gente está tratando nossas edificações residenciais, ok? Então, fiquem muito atentos aí ao que vai vir nesta nossa primeira aula. E eu pergunto a vocês, e vocês podem ficar à vontade para responder, podem sentir-se à vontade para responder essa pergunta, da forma como vocês acharem que deve, mas quais as mudanças ocorridas entre o morar antigo e o morar atual? Antigamente, como que era o ato de morar, o ato de habitar no passado, e como que é o ato de habitar hoje? Como que é o ato de morar hoje? Muitas coisas mudaram.
Mas será que tanta coisa mudou assim? Será? Será que é tão diferente aquele morar lá do passado, lá do Egito Antigo, para o nosso morar atual? Conceitualmente falando, claro, professor, a sociedade era diferente, né? Claro, professor, as casas eram diferentes, né? Sim, isso com certeza. Mas o que mudou? O que que tem de mudanças entre o morar antigo e o morar atual? O que que tem de semelhanças entre o morar antigo e o morar atual? Veja, e aí eu vou explicando para vocês. A resposta ela não vai vir agora, tá bom? Veja só, esta é Satal-Huyuk. Satal-Huyuk era uma proto-cidade, como eu falei para vocês, uma proto-cidade baseado na agricultura, baseado na pecuária. Então, veja, eles sempre buscavam áreas próximas a rios, tá? Por quê? Porque era onde tinha o solo mais fértil. Se tem solo mais fértil, eu tenho mais chances de comida. Se eu tenho mais comida, eu tenho mais sobrevivência. Então, essa protocidade não chega a ser uma cidade, mas essa protocidade, ela é uma cidade onde tudo começou, onde todos os nossos estudos, né, urbanos, vamos dizer assim, e residenciais começam. Por quê? Porque essa protocidade, ela é determinada por pequenos aglomerados, na verdade, um grande aglomerado de pequenas unidades habitacionais onde existia uma vida, onde tinha-se uma vida, né? E essa vida ela era rudimentar para os nossos padrões atuais, só que era muito avançada para aquela época. Essa vida das pessoas nessa protocidade era baseada exclusivamente na sobrevivência e principalmente na casa delas. Veja que a cidade inteira, pessoal, ela é feita, ela é construída por pequenos blocos. E esses pequenos blocos são exatamente as nossas casas, tá? Essas casas, elas são grudadas umas nas outras. Veja que nós não temos ruas entre elas. Nós podemos ter até pequenas vielas, né? Que se cria, mas no contexto geral, essas cidades elas são feitas com casinhas coladas umas às outras, né? E toda a circulação que hoje a gente faz por meio de ruas, por meio de calçadas, por meio de vias, eles faziam por meio do telhado das casas. Então, as casas aqui eram o fundamento da cidade, eram a base da cidade, era a base de toda a sociedade da época, tá? Essa é uma imagem, uma reprodução, claro, né? Porque não se tem muitas informações sobre Satal-Huyuk. Na verdade, assim, as únicas coisas que tem são ruínas bem rudimentares, mas dá para entender, com muitos estudos historiográficos, que mais ou menos a casa de Satal-Huyuk, a unidade habitacional de Satal-Huyuk, era isso aqui. E veja que nós temos algumas coisas interessantes. Nós temos um altar de adoração, nós temos uma escada para o acesso ao pavimento superior, nós temos uma área de cocção da comida, nós temos uma área de descanso e nós temos uma área de preparação de alimentos. Não é a mesma coisa da nossa casa de hoje? Não é exatamente a mesma. Na verdade, claro, com algumas diferenças, mas não é mais ou menos o que a gente tem hoje. Olha o programa de necessidades de uma casa antiga como essa e de uma casa de hoje em dia. Fiquem com isso, tá? A gente avança um pouco e nós vamos para a Mesopotâmia, época de construção entre rios, né? Toda aquela história, as histórias que nós conhecemos, até mesmo as histórias bíblicas, se passam nessa região, nessa sociedade, nesse conjunto de casas. Pessoal, vejam que as casas da Mesopotâmia agora, tá? Nós temos a mesma composição de Satal-Huyuk. Entretanto, nós temos aqui algumas características formais um pouco distintas. Por exemplo, as casas agora, elas têm um pouquinho de separação entre elas. Nós podemos ter vias, olha lá, vias principalmente que ligam o meio da cidade com os templos, que era o centro da cidade, né?
que era a parte mais. Exato, temos pátios centrais também, né? Mas começou a se pensar numa situação de e se a gente criar um pouquinho mais de privacidade? E se a gente começar a criar um pouquinho mais de distância entre uma casa e outra, né? Isso na formação da cidade é extremamente importante, né? Por quê? Porque nós temos informações, na verdade, nós temos ali situações de construção dessa cidade que vão moldar essa cidade a partir das nossas vias que se criam. Essa cidade ela começa a ser espalhada, um pouco mais espalhada do que concentrada, né? A concentração do poder estava aqui no centro, nessas fortalezas, nessas muralhas, nos templos religiosos, tá? Então, nós começamos a tratar essas cidades como um centro religioso e todo o restante, né? E as casas colocadas nesse todo restante, elas são casas também rudimentares para os nossos padrões de hoje em dia, só que a tecnologia da época é muito avançada para tal. Veja, as casas elas começam a ter uma carinha de casa, né? Se a gente pegar essa casa aqui, essa representação da casa da Mesopotâmia, com a representação de uma casa modernista que eu vou mostrar para vocês do Gregory Warshawski, tá? É exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Claro, diferenças de técnicas construtivas, mas formalmente é a mesma coisa, tá? Egito Antigo, tá? Essa cidade de Aquetaton, tá? É uma cidade que a gente já começa, onde nós começamos a ter um pouco mais da noção de propriedade privada. A casa sai daquela noção de ser um espaço público que conforma a cidade, que molda a cidade, para ser um espaço privado, um espaço que é só nosso, é só daquela família, é só daquela pessoa de poder, é só daquela pessoa ou é só daquele grupo de pessoas. A noção ali de casas muradas, de terrenos murados, a noção de propriedade privada começa a ser um pouco mais explorada. Claro que aí nós temos diferenças. Diferenças porque aqui nós temos moeda de troca. Aqui nós temos dinheiro, né? Não dinheiro em espécie, naturalmente, claro, é muito diferente, mas nós temos aquela noção de riqueza, nós temos aquela noção de diferença social, de classe social. Quem tinha essas casas aqui privadas eram só o pessoal da alta, tá? Que tinha a possibilidade de ter casas assim. Tinham a possibilidade de ter essas casas com mais pavimentos, né? Tinha essas casas com mais terreno, com jardins, né? Vamos lembrar que a sociedade do Egito Antigo preza muito, pessoal, pela situação do embelezamento da cidade, coisa que nós vemos hoje, né? Hoje, assim, no estudo contemporâneo, moderno do urbanismo, nós vemos, por exemplo, nos planos higienistas de Haussmann em Paris, por exemplo, né? Nós vemos, por exemplo, numa situação de projetos higienistas do Pereira Passos no Rio de Janeiro, tá? Então, isso aqui, veja como a história se repete. Lá no Egito Antigo a gente já tinha essa preocupação: propriedade privada, higienização da cidade, modernização da cidade, embelezamento. Chegou ali, pós-Revolução Industrial, chegou ali, século XIX, XX, final do século XIX, século XX, nós temos a mesma coisa se repetindo. Olha que legal, né? Só que essa sociedade é uma sociedade escravocrata. É uma sociedade que se baseia na construção dessas casas aqui para os ricos, baseados no quê? Na escravidão, né? Baseados ali numa servidão de outras pessoas para a construção destas. Quem tinha direito a essas casas eram os cidadãos. E aí eu venho com Grécia e Roma.
toda essa pompa de Grécia e Roma, toda aquela história que vocês aprenderam lá no ensino médio, aquela história maravilhosa de Grécia e Roma, e vocês vão ver na história aqui na faculdade também, nas disciplinas de história, vocês vão ver história da cidade, vocês vão ver história da arquitetura, vocês vão ver muitas coisas que Grécia e Roma é uma cidade maravilhosa, são cidades, são impérios maravilhosos. Claro que eles teve época que viveu em conjunto ali, Império Romano gigantesco, né? A Grécia em expansão, depois em declínio, enfim, toda essa situação, todo esse contexto para criar este tipo de cidade. Tá? O tipo de cidade, esse daqui é uma cidade grega, mas poderia ser muito bem uma cidade romana posteriormente, tá bom? Com aquela situação da Acrópole, né? A cidade alta, com a cidade baixa, que era a parte geral da cidade, com os nossos átrios, com os nossos templos, com a ágora, que é o espaço, né? Este espaço aqui, que é a ágora, o meio que o centro cívico da cidade, tá? E todo o poder que é emanado de Grécia e Roma. Isso faz com que a cidade se torne um espaço muito mais acolhedor. A cidade se torna um espaço muito mais projetado, muito mais agradável, certo? Então, assim, e a nossa residência? Onde que fica a residência em todo esse contexto? Ela faz parte da cidade, só que, olha lá, é uma sociedade também baseada na escravidão. O que eu quero dizer com isso? Que só tinha direitos quem era cidadão. Quem eram os cidadãos da Grécia? Quem eram os cidadãos de Roma? Vocês lembram disso? Né? Porque isso impacta diretamente nas nossas casas, isso impacta diretamente na formalização das nossas casas, na conformação dessas casas. Como que acontecia? Quem tinha direito às casas? Como que eram as casas? Né? Vocês vão lembrar que nessa época, quem tinha direito, quem era cidadão, eram os homens livres. E quando eu digo homens livres, são os homens que não são escravos ou não são vendidos como escravos, não apenas escravos negros, mas escravos que também eram vendidos como tal, na situação de você conquistar um território, escravizar aquela população, tá? E aí tornar essas pessoas escravas, né? Filme Gladiador tá aí, né? Muito bom, inclusive. Então, era uma sociedade baseada na escravidão. Era uma sociedade onde, por exemplo, as mulheres, por exemplo, não tinham direitos, somente os homens. As casas, entretanto, eram espaços destinados à família e às mulheres. Ou seja, o lugar, tecnicamente, tá, gente? O lugar naquela época da mulher era dentro da casa. E a casa, ela tem toda uma situação de como que eu digo, qual que é a palavra? De modulação para que esses serviços que a mulher fazia dentro de casa fossem serviços úteis para lá. Né? É claro, esta casa aqui, que é a chamada domus romana, ela é um tipo de casa da alta sociedade também. Né? Tínhamos ali grandes pátios centrais, grandes átrios, para que nós tivéssemos jardins de contemplação, né? Para que nós tivéssemos espaços de contemplação, para que nós tivéssemos uma organização de todos os ambientes da casa. E, sinceramente, este tipo de residência funciona muito bem até hoje, gente. Esse tipo de casa funciona muito bem até para os padrões atuais. Tá? Chegamos na Idade Média, então saímos de toda aquela história bonita de Roma, da Grécia, né? Aquele desenvolvimento humano maravilhoso, claro, baseado numa escravidão, mas um desenvolvimento muito bom, um conhecimento, as técnicas, por exemplo, que os gregos inseriam nas cidades, técnicas os aquedutos estão aí funcionando até hoje, né? São técnicas de engenharia maravilhosas, tá? E nós chegamos na Idade Média, onde nós temos um declínio
gigantesco das nossas cidades, da qualidade projetual das nossas cidades e, consequentemente, um declínio gigantesco das nossas casas, né? Veja só, como que o Império Romano se expandia? Por meio de conquistas. Se expandia por meio de conquistas, ia ter, em algum momento, alguma resistência. Essa resistência é a criação de cidades muradas, é a criação, a geração de guerras, de batalhas, dessas fortificações, né? E com isso a sociedade vai avançando, avançando, e vem uma coisinha que se chama peste negra e acaba, dizima ali, um terço da população, né? Então, assim, essas cidades muradas, as cidades da Idade Média, as cidades fortificadas, elas eram criadas sob um contexto de proteção, sob um contexto de eu preciso proteger o que é importante para a minha cidade, que é o pessoal da alta, né? E vejam que a criação da cidade ela sempre segue esse padrão. É normal, tá? Por mais que a gente faça críticas e tudo mais, é normal isso acontecer, o que aconteceu na história e vai acontecer de novo, tá? Quem que era protegido? Igreja, né? Clero, alto escalão lá de dentro, e todos os guerreiros, todas as pessoas, soldados, família de soldados, estavam dentro das muralhas. As pessoas que eram simplesmente camponesas ficavam para fora das muralhas. Porém, numa situação de guerra, enfim, batalhas e confrontos ali, elas poderiam participar da vida interna às muralhas, tá? E aí nós tínhamos isso aqui. Uma concentração de pessoas gigantesca, um adensamento populacional gigantesco, em um espaço pequeno. Em um espaço que não comportava essas cidades e principalmente não tinha infraestrutura para comportar, porque a estrutura era toda para muralha, a estrutura era para fortificar a cidade, para proteger aquele feudo, né? Então, nós não tínhamos estrutura, infraestrutura, e aqui onde acontecem doenças, porque nós não tínhamos esgotamento sanitário, nós não tínhamos água de qualidade, nós não tínhamos acesso a alimentos sempre bons. Nós não tínhamos acesso, por exemplo, à mesma estrutura que se tinha em Roma, né, que é aquela estrutura de vias, de aquedutos, de esgotamento sanitário, banhos públicos, nada disso tinha aqui. Grécia e Roma eram cidades muito higienizadas. Quando chega na Idade Média, todas as cidades da Idade Média não são higienizadas. O que acontece? Pobreza extrema, tá? Acontece isso aqui. Essas eram as casas da Idade Média. Esse tipo de casa era a casa de pessoas um pouco melhores ali da Idade Média. Se não, isso aqui, tá? Porque nós não tínhamos mais aquela. Lembra que eu falei do dinheiro? O dinheiro, a moeda de troca, começou cada vez ser mais importante. A acumulação de capital, acúmulo de capital na mão de poucos e a maioria ficar com menos. Cada vez mais essa discrepância foi aumentando. E a gente sabe que quanto mais discrepância nós temos, mais nós temos isso aqui, ó. Opa, isso aqui não. Isso aqui, tá? Quanto mais discrepância, mais pobreza nós temos, beleza? E aí, depois de todo esse auê da cidade da Idade Média, começou-se ali um esqueminha ali de melhoria na qualidade da cidade, né? Vem ali nosso renascimento, começa a ter cidades um pouquinho melhores, só que outro declínio da história vem na Revolução Industrial, século XVIII, final do século XVIII, século XIX principalmente, quando em países mais subdesenvolvidos, como o Brasil, início do século XX. Revolução Industrial, pessoal. Aqui, nós tivemos aquele excedente populacional que estava no campo, vinha para as cidades. Aquelas pessoas que moravam no campo via na cidade industrial um futuro melhor para sua família, o ganho de dinheiro, condições de vida melhores, né? O que acontece? Todo o excedente populacional, aliás, toda a população do campo, ou quase toda, veio para a cidade de uma vez só. Isso é o chamado êxodo rural.
Dentro desse êxodo rural, as cidades que não comportavam tanta gente assim, cidades industriais, acabaram tendo um excedente populacional gigantesco, ou seja, pessoas demais para lugar de menos, né? Isso, sinceramente, para os planejadores da cidade, se é que tinham essas cidades, bom, tinha, né? A gente conhece aí uma grande cidade industrial, a cidade de Londres, nessa época chamada de Londinium, tá? É uma cidade completamente industrial, a propaganda da vida melhor nessas cidades era muito intensa, então as pessoas vinham para trabalhar. Sabe aquele filme do. Deixa eu ver se eu tenho essa imagem. Tá, depois eu falo. Então aconteceu isso aqui. Como que ficaram nossas casas? As casas agora viraram cortiços. As casas agora ficaram do lado da indústria, do lado da poluição. E nós tínhamos pouca estrutura para muita gente. E o que acontece? Cortiço. Os cortiços eram o que hoje a gente chama de favela, só que pensa a favela verticalizada e pior do que hoje nós temos. Porque hoje nós temos planos, né, para reurbanizar as nossas favelas. Pessoal, cortiço era pior do que isso. Cortiços, pessoal, era isso aqui. Por quê? Porque nós tínhamos uma quantidade de pessoas tão alta em cada unidade habitacional que, na verdade, uma habitação era um cômodo, tá? Que nós não tínhamos como ter qualidade de vida, que nós não tínhamos não tínhamos como ter pelo menos uma mínima salubridade para sobrevivência. As pessoas simplesmente sobreviviam nesta época, sobreviviam para gerar capital para os grandes. Por quê? Porque nessa época, quanto mais filhos a família tinha, mais renda ela tinha. Por quê? Porque os filhos já começavam a trabalhar desde criança. A quantidade de exploração infantil que nós tínhamos aqui nas grandes cidades europeias era imensa. Lembra daquele filme da Fantástica Fábrica de Chocolate? Este filme, tanto o filme original quanto o remake, né, com o Johnny Depp, eles retratam exatamente o que era a cidade industrial, exatamente como era a vida nos cortiços, onde em um único cômodo você tem uma família de 7, 8, 10 pessoas sobrevivendo, onde em uma única cama você tinha pelo menos 4 pessoas, 5 pessoas dormindo, tá? Isso era a realidade da época. É triste. E a gente chega aqui no modernismo. Lembra que eu falei de Gregory Warshawski, ou Gregory Warshawski? É um arquiteto e urbanista moderno, tá? Da Idade Moderna, e ele tem essa casinha aqui como uma das principais obras dele. Na verdade, esta é registrada como a primeira obra modernista da história, tá? Lembra que eu falei daquelas casas da Mesopotâmia? Compara com isso aqui. Vamos voltar um pouquinho, olha lá. Mesopotâmia. Olha essa casinha da Mesopotâmia e olha esta casinha de Gregory Warshawski. Coincidência? Né? Gregory era ucraniano e se naturalizou brasileiro. Maravilha, foi isso mesmo. Né? Eu vou abrir um parênteses aqui, tá, gente? Eu não sou muito fã do modernismo quando se trata, porque a minha área de pesquisa é muito voltada ao urbanismo, então, dentro do urbanismo, o modernismo ele não é tão legal. Entretanto, eu não posso negar que modernismo, principalmente modernismo brasileiro, é um dos grandes expoentes da arquitetura mundial. O modernismo brasileiro, ele é um movimento, né? O movimento moderno brasileiro é um movimento muito, muito, muito importante para a história da arquitetura. Não sei se vocês sabiam disso, se vocês não sabiam, estão sabendo agora, né? Mas nomes como Niemeyer, né? Lúcio Costa, Lina Bobardi, enfim, outros vários arquitetos brasileiros estão nesse expoente. Me fugiu o nome, ele tem um documentário, esqueci o nome dele, tá? Mas, enfim,
grandes arquitetos brasileiros, expoentes da arquitetura mundial. Le Corbusier, o Corvo, como ele se autodenominava, né? Le Corbusier, com a sua Vila Savoyat, né? Ou Vila Savoy, ou enfim, quem tem o francês mais afiado aí, né? Pode. É isso, Vila Nova Artigas, perfeito, ele mesmo, tá? Muito bom o documentário dele, inclusive. Le Corbusier, como um grande nome também da arquitetura mundial, tá? Francês, beleza? Mies van der Rohe também tem um grande nome aí dentro da arquitetura moderna, onde nós temos ali esta obra é a... Nossa, hoje eu tô difícil de memória, hein, gente? Ah, não vou lembrar. Se alguém souber o nome dessa obra aqui, coloca para eu lembrar. Obrigado. Ah, foi o melhor modernismo. Isso, a Farnsworth House, é isso mesmo. Foi o melhor modernismo, na minha opinião, também, mas que se adequou às necessidades particulares, regionais e nacionais. Perfeito, Rafael, perfeito. É isso aí. Eu acho que o modernismo brasileiro é o melhor de todos. Oscar Niemeyer, como não pode deixar de... Olha a qualidade. Vamos pensar, vamos aqui. Eu vou devagar um pouquinho aqui. Eu sei que talvez eu não termine minha aula hoje, eu termino na semana que vem, mas vamos lá. Ó, Mies van der Rohe com a Farnsworth e Oscar Niemeyer com a casa eu conheci essa casa aqui como a casa da piscina de pedra, né? Porque eu lembro que quando eu estudei, a única coisa que ficou na minha memória foi a pedra na piscina. A Casa das Canoas. Gente, a qualidade projetual de. Caiu minha internet aqui? Não? Acho que não. Qualidade projetual do Oscar Niemeyer comparado aos outros é excepcional. Excepcional. Não dá para dizer. Se vocês tiverem a possibilidade, pessoal que é de Brasília, que já conhece aí as obras do Niemeyer, pessoal que é de BH, pessoal que, enfim, que é de São Paulo, Copan, né? O Conjunto Nacional, enfim, se você e o pessoal que é de outras regiões, pessoal, se vocês tiverem a possibilidade de conhecer as obras de Niemeyer, conheçam, tá? Niterói, Rio de Janeiro, muitas obras dele lá, tá? E a gente chega na contemporaneidade. E nós temos isso. Nós temos isso aqui. Me digam, isso aqui é uma casa? É uma casa bonita? É uma casa interessante? Eu quero que vocês sejam sinceros, tá? O MOL, Museu Oscar Niemeyer de Curitiba, maravilhoso também, sempre tem exposição legal, tá? Pessoal, o que vocês acham disso? Casa contemporânea. Essa é a cara da casa contemporânea? E aí? A Grace falou, em Maringá vai ter uma obra do Niemeyer também, né? Vai. A contragosto, mas vai, né? Uh, então, gente, seguinte. Casa contemporânea. Casa contemporânea, correto? Casa contemporânea, correto? E aí? O que define a casa contemporânea? Se a gente tem essas três opções de casa contemporânea, o que define a casa contemporânea? É feita nos tempos atuais, né? E aí, como que é o morar hoje? Ai, 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 ai. Complicado falar disso, né? É muito complicado definir a casa contemporânea. Quais as mudanças? Então, vamos começar com um outro viés, e aí vocês vão conseguir a resposta. Olha lá. Quais as mudanças ocorridas entre o morar antigo e o morar atual? Primeiro, as necessidades. As necessidades do pessoal lá da Mesopotâmia, as necessidades do pessoal de Çatalhöyük, que eram diferentes das de hoje. O estilo de vida, claro, o estilo de vida é totalmente diferente. A tecnologia, os sistemas construtivos mudaram pra caramba. O jeito de morar mudou pra caramba, tá?
a forma de pensar a casa, a forma de usar a casa, mas principalmente a família mudou. A composição familiar mudou. Vamos comparar. Enquanto lá na Revolução Industrial, quanto mais filhos nós tínhamos, mais renda nós tínhamos, ou seja, as famílias eram gigantes. Isso perdurou até o século XX, vamos colocar ali metade, pouco mais da metade do século XX, onde começaram vamos falar do Brasil, tá? Onde começaram a se pensar numa família diferente, as mulheres começaram a ter mais poder, as mulheres começaram a se empoderar mais e falar, opa, peraí, eu não sou só dona de casa, né? As mulheres começaram a sair mais das casas e a não ter, né? A ter a possibilidade, isso é louco de falar hoje, mas a ter a possibilidade de não ter filhos. Olha só como era. A sociedade muda, as casas mudam, as necessidades mudam. Hoje nós temos composições familiares diversas. Hoje nós temos composições familiares de uma pessoa só. Uma pessoa e um filho, uma pessoa e, sei lá, um cachorro e um gato, duas pessoas. Nós não temos famílias gigantescas como nós tínhamos, né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma irmã só. Em casa nós éramos em quatro só. A família do meu pai é gigantesca. Gigantesca. Acho que são 11 irmãos, sei lá quantos são. Sabe? Então, assim, a família mudou, a casa mudou, nós não temos a necessidade de mais tanto espaço, então os nossos projetos mudam, condições financeiras mudam, tá? O pensamento muda, a nossa ideia muda, tá? Padronização, pasteurização de conceitos apenas pelo visual é modismo, na minha opinião, concordo. Busca pela inovação, funcionalidade e integração com o meio ambiente, com um foco especial na sustentabilidade e na utilização de tecnologias modernas, concordo também, tá? É exatamente isso que define o nosso o nosso morar atual. E eu vou finalizar minha aula de hoje, eu não finalizei ainda, eu termino na aula que vem, tá? E já que mudou tanta coisa, será que a pandemia também não teve uma capacidade de mudar o morar? Vocês se modificaram a sua estrutura residencial, vocês modificaram, por exemplo, as suas necessidades durante a pandemia? Vocês tiveram essa modificação? Os trabalhos home office, né, começaram a ter mais vez, tá? E o que caracteriza a casa hoje? Né? Bom, eu vou parar aqui. Na semana que vem eu retomo daqui, tá? Na nossa próxima aula. E porque da aula que vem eu acho que dá para dar uma encurtada nela sem problemas. Fechou? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos. Foi bem legal. Acho que as aulas vão ser super produtivas. E bora lá continuar. Renan, Professor, diga. olha, a professora Alessiane pediu para você dar uma olhadinha num recado que ela te mandou sobre as telepresenciais de segunda-feira. Deixa eu ver aqui, peraí. Tem um pequeno detalhe que eu acho que passou batido. Opa, é verdade, gente. Desculpa aí, desculpa aí. Dia 12 de maio, nossa, eu não tinha me atentado a isso, e eu acho que foi no recado de vocês também. Dia Foi. 12 de maio é feriado municipal, tá? Aqui em Maringá. Então, nós não vamos ter expediente. Possivelmente, 19/5, deixa eu ver. Vai ter que ser. Ó, a Vamos ter que professora iniciar. Alessiane sugeriu o dia 19. Eu acho que a gente vai ter que iniciar no dia 19, tá? Então, vou reformular aqui. Desculpa, eu não tinha lembrado, gente, de feriado. Querendo trabalhar até no feriado, professor, misericórdia, né? Tá bom? Mas, pessoal, dica: não deixa para ler um mapa para o dia 19, não deixa para vocês começarem o projeto no dia 19. Vocês têm a possibilidade, vocês têm o vídeo que eu gravei para vocês, vocês têm um mapa todo explicadinho que eu gravei, tá? Que tá lá disponível, o Renan disponibilizou para vocês. Então, pessoal, não deixem para começar tardiamente, ok? Fechou? Fechou. Fechou, pessoal. Então, uma ótima noite a todos. Vocês Valeu. sabem, precisando, pode contar comigo lá no Fale com o Mediador. Vocês sabem onde pode me procurar. E qualquer dúvida também.
Manda lá que eu ajudo vocês. Isso aí. Ótima noite a todos e até breve. Valeu, gente. Pessoal, só reformulando aqui. Segunda-feira, dia 12, não tem aula, começamos no dia 19. 19. Fechou? Vou mandar outro comunicado para todo mundo ficar bem alerta. Isso. Perfeito. Obrigado, Renan. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Brigadão, viu? Até mais.